nosso querido anfitrião, representantes também queridos no sentido mais fraternal do termo, de outras confissões religiosas, que aqui representam as demais, no caso vertente, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, ou, digamos assim, o conjunto de todos aqueles que integram uma aliança muito ampla evangélica no nosso país, crentes que criaram este Centro Cultural Islâmico no Porto. 3 apontamentos muito rápidos. Primeiro, para agradecer este acolhimento tão amigo, que vem na linha do sucedido há 5 anos, quando o encontro ecuménico decorreu na Mesquita Central de Lisboa. 5 anos depois, aqui estamos na Mesquita Central do Porto. Acolhimento tem um sentido, e esse sentido é o sentido da abertura ecuménica. Foi aqui sublinhado já por Vossa Excelência. Uma das 3 linhas de atuação da comunidade islâmica e deste centro cultural é a abertura a outras confissões religiosas. É o diálogo, é a compreensão, é a aceitação, é mesmo a colaboração em tarefas comuns em termos sociais. E esse é o espírito que preside a história do nosso Portugal democrático, preside a nossa Constituição, mas preside também a tantos passos ao longo da história mais antiga de Portugal. Foi aqui recordado como muitos dos crentes muçulmanos vieram de Moçambique ou da Guiné-Bissau, o que me faz evocar a experiência ao longo dos tempos, por exemplo, em Moçambique, nomeadamente no papel fundamental da comunidade islâmica na sociedade, na economia, na cultura, na história de Moçambique. E nos laços fraternais entre Moçambique e Portugal. E o mesmo se dirá dos laços fraternais entre a Guiné-Bissau e Portugal. Esse mesmo espírito, presente no dia-a-dia da sociedade aqui no Porto e em todo o país, corresponde a viver efetivamente aquilo que é o sentido da Constituição que nos rege, que traduz o sentido de se ser português de uma forma aberta, inclusiva, tolerante, sem fronteiras, sem barreiras, sem monopólios, sem diferenciação em relação aos outros. A segunda palavra para sublinhar a missão social deste centro cultural, de apoio àqueles que chegam ao Porto e que integram a comunidade muçulmana, que foi crescendo nas últimas décadas. E, naturalmente, por extensão, aquilo que é o apoio à comunidade mais vasta, sobretudo num tempo de pandemia. Instituições religiosas não apenas curam da afirmação da fé própria em termos espirituais, como acompanham os sofrimentos, os sacrifícios, as dores dos seus crentes e todos os outros em momentos críticos, dramáticos da vida nacional e da vida mundial. Porque não há uma separação entre o ser espiritual e o ser social. A vivência da crença é uma vivência global. Engloba
naturalmente a relação, para os que acreditam, entre o ser humano e a divindade, mas também a relação entre seres humanos. E essa dimensão comunitária é fundamental para todas as comunidades de crentes, que não vivem as suas crenças e fés de forma isolada, como se cada ser humano fosse uma ilha. Nós não somos ilhas, nós vivemos em comunidade. E, portanto, partilhamos tudo o que se passa na comunidade em que nos integramos. Essa vossa dimensão é fundamental. Uma terceira palavra vos queria dirigir no sentido daquilo que é tão importante para o futuro, que é o diálogo intergeracional. Eu sei que muitos dos que integraram esta comunidade nos seus primórdios, no seu início, vindos de Moçambique e da Guiné-Bissau, aqui chegaram, aqui se inseriram, mas depois, os seus descendentes, depois os que foram chegando de outras proveniências, acabam por enriquecer o que é o património nacional. E disse Vossa Excelência, referindo-se ao Presidente da República Portuguesa, uma evidência. O Presidente da República Portuguesa é Presidente de todos os portugueses. E todos os portugueses significa todos os que são nacionais portugueses, mas também todos aqueles que vivem em Portugal, mantendo as suas nacionalidades, tendo mais de uma nacionalidade. Muitos deles, infelizmente, por razões que todos lamentamos, sendo apátridas ou apólides, mas todos, no momento em que entraram na nossa sociedade, em que foram recebidos na nossa sociedade, passaram a ser portugueses, à sua maneira. Passaram a conviver com uma sociedade, com um espírito, com uma cultura, com aquilo que nós queremos que seja uma abertura permanente na recepção, no acolhimento dos demais. E por isso o Presidente da República Portuguesa é naturalmente Presidente eleito pelos nacionais portugueses, mas é Presidente também de todos os que vivem em Portugal, mesmo não sendo portugueses ou não sendo portugueses de origem. E esse é um traço fundamental que nós queremos, não é conservar, é tornar mais claro no futuro. Porque nós temos nacionais portugueses em todo o mundo. Nós sabemos o que é para os nacionais portugueses emigrarem para todo o mundo e viverem em sociedades em mais de 100 países do mundo, e em muitos casos em comunidades muito minoritárias, muito pequenas, nos confins do universo. E sabemos como é importante a diferença entre o acolhimento fraternal e o acolhimento distante, o acolhimento compreensivo e o acolhimento intolerante. Nós sabemos isso para aqueles que partem de Portugal, é exatamente o mesmo que acontece para aqueles que chegam a Portugal. Não podemos querer para os que partem de Portugal para os confins do mundo aquilo que não estamos dispostos a dar àqueles que chegam do mundo a Portugal. E é isso que explica porque é que os portugueses estão presentes em tantas organizações mundiais, em tantas organizações internacionais. Porque é que o mundo escolhe um português para secretário-geral das Nações Unidas? Porque é que o mundo escolhe um português para a Organização Internacional para as Migrações? Tema tão sensível hoje. E são dois de muitos exemplos que poderia citar.
Porque esperam que os portugueses, e têm a certeza que aqueles portugueses, são e serão sempre exemplo de espírito universal, de espírito fraterno, de espírito de concórdia, de espírito de amor, de espírito ecuménico, de espírito de compreensão, de espírito de aceitação, de espírito de diálogo. Às vezes é mais difícil o diálogo do que o monólogo. Todos nós, sobretudo em tempos de crise, preferimos o egoísmo ao altruísmo, à dedicação aos outros. Preferimos o monólogo ao diálogo. É uma má tentação. É uma má tentação, porque ninguém é uma ilha. E não só ninguém é uma ilha, como ninguém tem uma ascendência que não seja resultado de gente que vem de todo o mundo. Não há um português puro. Os portugueses são feitos da influência dos gregos, dos orientais, dos romanos, dos africanos, dos nórdicos, dos americanos, norte-americanos, latino-americanos, sul-americanos, dos asiáticos. Foi assim na nossa história. Nós não temos uma origem, temos inúmeras origens, e que se foram multiplicando ao longo dos séculos. Foi essa a riqueza da cultura portuguesa. Temos palavras que são palavras árabes, temos palavras latinas, palavras gregas, palavras fenícias, palavras celtas, palavras nórdicas, palavras de influência africana, de influência americana, de influência asiática. Tudo isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso património, faz parte da nossa história. E compreendê-lo é compreender o que somos e seremos sempre. Nesse como noutros pontos, não é possível reescrever a história. Somos assim. E devemos ser fiéis a essa realidade. Assumi-la naturalmente. E aí não há portugueses de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Somos todos de primeira. Tenhamos essas raízes mais longínquas ou mais próximas nas nossas linhagens familiares. Somos assim, devemos ser assim no respeito pela liberdade religiosa. Somos assim, devemos ser assim no respeito pela liberdade de pensamento, pela liberdade de expressão, pela liberdade cultural. Ainda há pouco, num encontro ecuménico, nos Passos do Conselho, falou pelas inúmeras confissões religiosas o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, um bispo católico. Mas estavam presentes aqueles que vinham em nome de inúmeras outras confissões. Aqui, cerimónia logo a seguir, estamos num centro cultural islâmico. É esta riqueza que traduz a riqueza da nossa cultura, do nosso património, da nossa sociedade. Aceitarmos-nos assim, vivermos assim. É assim que eu me sinto como Presidente da República Portuguesa, representando toda esta realidade muito diversa, muito rica, com caminhos muito diferentes, mas que são a força de Portugal. Por isso os agradeço este encontro muito curto, mas muito simbólico e muito fundo, vindo como vem do coração, significando uma realidade que é tão importante para todos os portugueses. Os que têm religião e os que não têm. E os que têm várias religiões.
mas que aceitam os outros tal como eles são. Bem-aja.